Então a cabeça que estava atuando no momento da visão para o qual João foi transportado, no capítulo 13, era a cabeça papal. Era ela quem estava atuando 42 meses, massacrando os santos, e que João viu, e no final ela recebe um golpe mortal. Ou seja, toda besta é atingida porque a cabeça representa o animal em sua totalidade. Ok? Se já sabemos disso, nós agora podemos entender quem são as cabeças que vieram antes ou depois, e podemos preencher o nosso quadro aqui. Das 7, uma é o papado. Alguém sabe qual é? Das 7, se é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta ou a sétima? A penúltima, a sétima, a quinta, a sexta. Quem dá mais? Vamos lá, um leilão aqui. Está tão diferente os pontos de vista. A quinta. Vocês nunca vão saber se é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, se vocês não souberem primeiro quem é a primeira da sequência. Se vocês não souberem quem é a primeira da sequência, como é que vocês podem contar os impérios até chegar no papado, para saber qual é? Como? A última dos Estados Unidos? Isso ajuda em quê? Mas foi os Estados Unidos que sucedeu o papado? Foi os Estados Unidos que se levantou logo em seguida a queda do papado? Não foi. Vou subir aqui, vou subir. Vamos lá então. É um quebra-cabeça profético, e vocês precisam decifrar. Se eu não souber quem é a primeira, eu não posso contar na sequência até chegar no papado. Eu sei que uma delas é o papado, só sei disso. Quem é a primeira? Segundo a interpretação mais acariciada, mais querida entre nós adventistas, a interpretação tradicional deve-se começar com o Egito, depois a Síria, depois Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma pagã, e a última e a sétima, Roma papal. Quem já ouviu falar nessa interpretação? Levante a mão. É a interpretação que está nos comentários, nos livros da igreja. Devemos começar com Egito, Assíria, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Está correta essa sequência, irmãos? Está correta a sequência? Sim ou não? Eu não gosto muito de questionar os conceitos tradicionais, porque eu sou um teólogo denominacional e que defendo apologeticamente a doutrina adventista há 20 anos. E tenho dedicado 20 anos de minha vida para estudar as profecias de Daniel e do Apocalipse. Mas aqui e ali, nós teólogos precisamos superar certas interpretações que se tornaram benquistas entre nós em certas épocas, mas que hoje não respondem mais satisfatoriamente à compreensão mais avançada que temos da Bíblia. Lembra que ontem eu falei sobre isso? Que Deus está guiando o povo numa compreensão cada vez mais refinada da verdade? Lembra que falamos isso? Então hoje eu quero propor uma interpretação que é a interpretação mais aceita atualmente pelos teólogos, para que os irmãos possam ter uma compreensão mais profunda desse tema tão interessante e vai nos deixar em alerta para os momentos finais da história que vivemos. Qual é a sequência das cabeças? Antes de eu dizer para vocês qual é a verdadeira sequência das cabeças, segundo a Bíblia, eu quero primeiro definir quem é a besta agora. Eu perguntei, os irmãos responderam, a gente foi refinando, e até agora ninguém decifrou quem é a besta como um todo. A gente só entendeu que a besta tem 7 cabeças, e que a besta é o que é a cabeça do momento, porque a cabeça do momento representa o animal inteiro em sua totalidade, naquele momento histórico de sua atuação, não é isso? Mas como é que eu posso dizer que a besta inteira é o papado,
Se nós temos ali Babilônia, Medopérsia, Grécia, um monte de outros impérios ali nas cabeças, logo a besta não pode se restringir ao papado. A besta só se restringe ao papado quando a cabeça papal está atuando na história. O poder papal está atuando na história hoje de modo hegemônico? Hoje? Não. Então, não é o poder papal que está mantendo a besta viva no mundo na atualidade. Na época de Daniel, a besta já existia e estava atuando através de uma de suas cabeças? Estava ou não? Estava. Na época de Daniel não havia Império Romano, né? 5 minutos? Ainda falta muito. Só para pausa, e a pausa para a música, tá certo? Irmãos, então eu vou definir o que é a besta e vou definir as cabeças depois da música. Então vamos definir a besta aqui. Todos concordam comigo que a besta tem elementos do leão babilônico? Que a besta que João viu tem elementos do urso medo-persa, do leopardo grego, do monstro indescritível com 10 chifres e do chifre pequeno? Ora, se eu mencionei 5 poderes e todos vocês concordaram que eles fazem parte da configuração da besta apocalíptica, então a besta apocalíptica não é o papado simplesmente. Ela envolve Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, no mínimo, porque esses elementos fazem parte da configuração corpórea do animal que João viu. Logo, a besta não é simplesmente o papado. Se disser que é o papado, está certo também, mas não é simplesmente isso. Eu vou dar uma definição provisória da besta. Provisória, a gente vai tentar incrementar novos elementos à luz da Bíblia ainda nessa manhã. Ok? A besta é o poder que há no mundo. A besta é o poder que se levanta nesse mundo caído, contrário a Deus e ao seu povo. E a besta possui cabeças hegemônicas na história, que são impérios de hegemonia universal, que atuam contra Deus de modo blasfemo e contra o seu povo de modo perseguidor. A besta é o poder do mundo social, que se levanta no mundo caído. Na realidade, a besta não é apenas um império, a besta é todo o estado autoritário que se levantou ao longo da história. Todos os países, todas as nações que se levantam nesse mundo caído e que se faz representar no plano político e religioso, faz parte da configuração da besta. E o Brasil faz parte do corpo da besta. E a Alemanha e os Estados Unidos faz parte do corpo da besta. Não é uma cabeça, um poder hegemônico, mas todos os poderes políticos fazem parte do corpo do animal, que blasfema contra Deus por arrogar para si prerrogativas de domínio universal que pertencem exclusivamente a Deus, e por perseguir o seu povo e fazer uma simbiose maldita entre religião e política ao longo da história. Na realidade, a besta que João viu é um símbolo composto. É o que os especialistas chamam de síntese alegórica. O que é isso? João pegou as 4 bestas de Daniel e fez uma síntese delas em um único animal, com característica de leão, com característica de urso, de leopardo, de monstro indescritível, de chifre pequeno. João, na realidade, criativamente, claro que sob inspiração, pegou as 4 bestas daniélicas e as unificou em um único monstro multicéfalo marinho. É uma síntese alegórica de todos os poderes que se levantaram ao longo da história e que imprimiram na história uma direção contrária à do reino de Deus, que virá no final para destruir os impérios humanos e substituí-los para todo sempre. A besta é o poder que há no mundo, é a união, é a coligação de todos os reinos, é a coalizão de todos os reinos que se levantaram ao longo da história, contrários a Deus e ao seu povo. E as cabeças são impérios hegemônicos. Mas a besta como um todo representa todos os poderes que há no mundo, que se levantam desse mundo caído e que são regidos pelos princípios de um mundo caído e não pelos princípios celestiais que emanam do reino de Deus. Todos compreenderam esse conceito? Não é muito mais amplo do que nós imaginávamos? A besta é o poder que se levanta no mundo social. E as suas cabeças são os seus impérios que imprimiram uma direção na história contrária à vontade de Deus e que persegue o povo de Deus ao longo da história.
É por isso que as cabeças da besta são Babilônia, Medo-Pérsia, porque envolve todos os impérios. A besta envolve todos os impérios que se levantaram. Não pode ser restringida em sua simbologia a um único império. O papado não esgota a simbologia da besta. É uma cabeça, a cabeça mais importante mas não tem apenas ele, tem vários outros elementos aí, ok? A besta tem parte babilônica, tem parte medo-persa, tem parte grega, tem parte romana, tem parte papal. E se nós seguirmos Daniel à risca, já temos 5 poderes aí para começar as cabeças, a contagem das cabeças, ok? Alguém tinha levantado a mão aqui? A besta, como um todo, envolve todos os reinos desse mundo, contrários ao reino de Deus. Mas as cabeças da besta são impérios que se levantaram nesse mundo e que possuíram poder hegemônico, que dominaram de modo universal sobre os outros impérios, sobre os outros reinos. Sim, até mesmo porque não tinha sido descoberto ainda a América nessa época, né? Algumas pessoas acham que a estátua que Daniel viu, ela é eurocêntrica, porque ela está centrada nas potências do velho mundo, nas potências do mar Mediterrâneo, da Europa. Não é bem verdade, porque Babilônia e Medo-Pérsia, que é a metade da estátua, se encontram nas regiões orientais extremas do globo. A civilização suméria acadiana, de onde se levanta a Babilônia, e a civilização iraniana, de onde se levantam os medo-persas. Faz parte do ouro e a prata da estátua. Aí agora a gente vem para o ocidente, o bronze, a civilização greco-macedônica no ocidente, e as pernas de ferro, Roma. Então nós temos o extremo asiático e temos a Europa, representada pela estátua. Onde ficam então as potências do novo mundo, as potências da América? Elas irão aparecer na profecia mais na frente, principalmente representadas pela besta que se levanta da terra vazia, os lugares desertos que existiam no globo naquela época, que seria então uma referência à América, ao novo mundo. O que você leu é verdadeiro, sim, mas sempre colocando essas distinções aí. Só um instante, irmão, fala aqui. Sim. O Satanás, o dragão, está por trás da besta. A besta é um instrumento seu para operar no mundo. O Satanás é um ser espiritual. Ele não age no mundo diretamente. Ele age no mundo através de suas instrumentalidades político-eclesiásticas, através de poderes perseguidores. Então ele utiliza o estado totalitário, que desrespeita a liberdade de consciência e persegue e oprime, para agir na história contra Deus e contra seu povo. Está muito longe, irmão. Não vou conseguir ouvir. Tem muitos lugares vazios aqui na frente. A besta sempre agiu no mundo desde que Satanás esteve presente. Sim. Aparece Satanás na figura da besta. O dragão do capítulo 12 é a mesma besta do capítulo 13. Só que ali no capítulo 12, João faz questão de mostrar a natureza satânica da besta. Então ele desvenda o mistério e mostra que quem está operando de fato é Satanás, por trás do monstro com 10 chifres e 7 cabeças. Sim, através de instrumentalidades humanas. Isso. Como a mulher que aparece no céu, que nós dizemos que é a igreja, simboliza a cidade santa, a capital do reino de Cristo que está no céu, a Nova Jerusalém, de onde emanam os princípios do reino. Só que a mulher se faz representar na terra por meio de quem? Da igreja.
E Satanás, que também é um personagem espiritual, também se faz representar na terra por meio dos reinos desse mundo, que perseguem a igreja, que perseguem o povo de Deus. Intimamente interligados, um complementa o outro. É impossível entender João no Apocalipse sem a leitura de Daniel, porque ele retoma Daniel e prossegue na revelação, entende? Então no capítulo 12 nós temos, só um instante, no capítulo 12 nós temos 2 sinais no céu: uma mulher vestida de sol e um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Quem é a mulher? Todo mundo diz a igreja. Mas veja, viu-se um sinal no céu, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés. A mulher, na realidade, é a cidade, a santa cidade, a Nova Jerusalém, a capital do reino de Cristo, a noiva do Cordeiro. Só que ela se faz representar na terra, ela atua na terra por meio de quem? Da igreja. Não necessariamente a igreja, mas o povo de Deus, tanto do antigo pacto como a igreja do novo pacto. Ok? Satanás é o segundo sinal que aparece no céu, o dragão. Mas como é que ele atua na terra? Por meio das suas instrumentalidades humanas. O dragão para diante da mulher para devorar o filho quando nascesse. Satanás queria matar Cristo quando nascesse? Queria, mas ele fez isso através de quem? De Herodes e o Império Romano de um modo geral, né? Então Roma pagã estava sendo ali utilizada por Satanás, é uma das cabeças também, né? Para agir no mundo. Então nós já sabemos aí pelo menos 2 cabeças, né? Nós temos a cabeça papal, que recebe a ferida mortal, e temos a que lhe antecede, que é o Império pagão, Roma imperial. Ok? Então já temos aí a descrição de 2 cabeças. Cadê o irmão que queria fazer a pergunta? Já está muito longe, meu irmão. Se eu conseguir ouvir, eu respondo. Na estátua? Na estátua você não pode encaixá-lo, porque na realidade os poderes representados no livro de Daniel são poderes que estavam intimamente interligados com a trajetória do povo de Deus ao longo da história. Babilônia se relacionou com o povo de Deus, Israel, e o aprisionou por 70 anos no cativeiro. Então era um poder opressor sobre o povo de Deus. A Medopérsia oprimiu o povo de Deus. Lembra do decreto na época de Esther? Lembram? Para matar todos os judeus? Ok. A Grécia oprimiu o povo de Deus? Oprimiu, principalmente na época de Antíoco Epífanes, que foi o 8º rei da Síria, daquela divisão do Império de Alexandre. O Império Romano oprimiu o povo de Deus? Não, acho que não. Roma não. Roma imperial perseguiu o povo de Deus? As perseguições promovidas pelos imperadores contra a igreja primitiva, os apóstolos, contra o próprio Jesus Cristo. Cristo foi morto sob sentença de um governador romano na Judéia, Pôncio Pilatos. Roma papal perseguiu o povo de Deus? Não, essa não. Então todos os poderes mencionados na estátua e nas bestas do capítulo 7 são poderes do extremo oriente asiático, ou poderes europeus, que estavam intimamente relacionados com a trajetória do povo de Deus. Então a profecia despreza os outros poderes, que também foram importantes, mas prioriza no esboço profético aqueles poderes de caráter hegemônico, que dominava sobre os outros, que tinha primazia em termos políticos, e que de certa forma estavam relacionados com a história do povo de Deus, para oprimi-los, para blasfemar contra Deus e oprimir o seu povo na terra. Então o islamismo não aparece nisso, porque em primeiro lugar o Império Islâmico começou no século 8º depois de Cristo, já ali no final do feudalismo, na Baixa Idade Média. Então ali se levanta o Império Islâmico, mas o Império Islâmico que se levanta ali na Arábia e depois toma conta do nordeste da África, sobe pela Península Ibérica e não consegue passar para a França devido àquela batalha de Poitiers, quando Carlos Martel impediu o avanço dos mouros, dos árabes ali. Senão todos nós seríamos árabes hoje, né? Dizem que ele foi intitulado, chamado pelo Papa como o salvador da cristandade, Carlos Martel. O nome dele era Carlos, né? Foi chamado de Martel porque em latim quer dizer martelo.
porque dizia-se na época que, tal como um martelo, ele destruiu o avanço dos árabes quando eles tentaram entrar no coração da cristandade, que era a Europa. Então os árabes dominaram parte do nordeste da África e lá na Arábia, mas existia o Império Romano do Oriente, que era o Império Bizantino, ainda ali dominando. Existia o Império Franco-Carolíngio de Carlos Magno, também dominando. Então ele não foi hegemônico, porque outros impérios governavam também o mundo naquela época. A profecia está priorizando aqueles impérios que reinaram sozinhos, sem concorrentes, e tiveram tudo a ver com a história do povo de Deus. E os livros de história só reconhecem 4 que governaram sozinho a história: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Não houve outro que tenha dominado de modo unificado e amplo, hegemonicamente, tivesse tanta relação com o povo de Deus como estes ali mencionados. O Império Árabe não governou hegemonicamente, tentou fazê-lo, mas não conseguiu chegar nem na Europa, na realidade. Só pegou uma parte da Europa ali, da Península Ibérica, Portugal e Espanha. E depois houve a Guerra de Reconquista, lá e expulsaram de Granada, o último bastião dos mouros na Europa. Mas eles não tiveram poder hegemônico. Hoje nós temos muitos países na África e muitos países lá no Oriente que são países árabes, mas quase nenhum na Europa são países árabes. Então eles não tiveram um domínio hegemônico. Mas nós nos preocupamos sim, como será o fim disso? O que vai acontecer com o mundo árabe? Bem, vou mostrar daqui a pouco que uma das cabeças ali representa todos os sistemas democráticos da atualidade. Então nós vivemos numa época que as democracias estão avançando pelo mundo. As ditaduras islâmicas do Oriente estão caindo. Aqui ali você liga a televisão, morreu mais um ditador, morte de ditador, né? Crimes contra a humanidade, morte de mais um ditador. Então nós não sabemos o que vai acontecer com as ditaduras árabes do Oriente, com os países árabes. A profecia não diz nada sobre isso. Mas uma coisa é certa, alguma coisa vai ocorrer para que isso venha abrir lugar para a nova ascensão do papado nos últimos dias. Agora, como isso vai acontecer, não nos foi revelado em termos proféticos. E porque não entra na configuração da estátua nem das bestas, porque não tinha domínio hegemônico. Sim. Não ouvi nada. França. Sim. Sim. O Império Islâmico deixou sim suas marcas, mas lembre-se que a cultura islâmica não é original. Maomé, quando desenvolveu a cultura islâmica, ele fundiu o judaísmo com o cristianismo para desenvolver o islamismo. Então, na realidade, a cultura islâmica ela não é original, ela já é uma miscelânea, ela já é produto de um sincretismo das religiões judaico-cristãs. Então, quando a gente fala, o islamismo deixou suas marcas culturais, essas marcas culturais islâmicas, produzidas pelo Islã, na realidade, retoma o que é judaico-cristão. Ele não é original, então ele não aparece dentro da simbologia profética também por esse motivo. Oi. Sim. Sim, o Alcorão ele é construído sobre a matriz do Velho Testamento e depois do Novo Testamento. Sim. Quem falou? Não foi o que nós lemos no Apocalipse 13? Não, hoje mesmo, eu li. Apocalipse fala de uma besta que é mestre do mar e uma besta que é mestre da terra, que ajuda, Sim. dá suporte à besta que é mestre do mar. Então, assim, eu fiquei em dúvida, não sei como harmonizar mais isso. Existe essa besta que é mestre da terra, mas como uma cabeça da besta que é mestre do mar, ou como é? Agora eu estou querendo saber. Está muito apressada a pergunta, viu, irmã? Mas eu vou responder. Eu vou responder. Eu não consegui decifrar ainda nem a besta que se levanta do mar, imagina que se levanta da terra. Mas eu vou explicar, irmã. Tenha paciência aí que eu vou chegar nela.
É porque agora, irmã, a gente está querendo decifrar primeiramente o símbolo da besta que se levanta do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Lá no finalzinho do capítulo 13, no verso 11, começa a descrição de uma outra besta que se levanta da terra com 2 chifres, que parece cordeiro, mas fala como dragão. Eu estou tentando primeiro decifrar quem é a primeira besta. Aí depois a gente vê quem é a segunda, mais na frente. Então não tem motivo para dúvida agora não. Segura ela aí um instante. E eu vou explicar a primeira besta do mar e depois a gente vê a besta da terra. Aí vai responder perfeitamente seu questionamento. Alguém tem levantado a mão aqui também? Posso avançar então? Ok. Irmãos, eu vou dar uma pausa aqui agora. Já conseguimos construir uma definição para a besta do mar. E depois vamos enumerar os poderes representados pelas cabeças. Ok? Aí, se nós tivermos tempo, eu vou falar sobre o restante do Apocalipse 13 e ainda sobre o capítulo 17. Ok? Vamos ouvir a música então, né? Olha que pressa, gente. Estamos indo tão devagar ainda. Bom dia, eu peço perdão aos irmãos. Teve um acontecimento ali, eu tive que chegar atrasado um pouquinho. Mas agora cheguei bem, graças a Deus, e vamos agora louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Prostrado diante dos teus pés, a te falar os meus pensamentos. Às vezes, Deus, sinto que estou andando só. Me ensina, ó Pai, a te entender, pois tantos contras aparecem em meu caminho e no momento eu não consigo prosseguir por entre as pedras. Mas acredito que o dia ainda não chegou ao fim, até que o sol do amanhecer se mostre, eu estarei prostrado aos teus pés, voltarei aqui outra vez. Não irei chorar, mas sim orar e agradecer por minha vitória. Disseram que você anda ao meu lado, mas só vejo a sombra nos
chão. Demorei a entender que essa sombra era Jesus, me levando em seus braços. Portanto, cada vez que eu entristecer, lembrarei do teu amor eterno. Confiarei no meu Senhor. E quando as flores do jardim não parecerem mais brotar, lembrarei que existe um Deus à minha espera. E estarei prostrado aos teus pés. Voltarei aqui outra vez. Não irei chorar, mas sim orar e agradecer por minha vitória. E estarei prostrado aos teus pés. Voltarei aqui outra vez. Não irei chorar, mas sim orar e agradecer